eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a fisiologia do sistema digestório. Quer entender como o seu corpo transforma tudo que você come em pedacinhos tão pequenininhos que possam vir a fazer parte das suas células? Então fica até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like. O sistema digestório é formado por um conjunto de órgãos que trabalham juntos para quebrar, para digerir, para absorver o alimento. Mas todo esse processo envolve 4 etapas: a ingestão do alimento, a digestão dele, ou seja, a quebra desse alimento em partículas menores, menos complexas, que possam então ser absorvidas pelas células na terceira etapa. Além, é claro, da eliminação do material que não chegou a ser digerido através das fezes. O sistema digestório humano é comparável a uma linha de desmontagem do alimento, sendo que tanto a ingestão desse alimento quanto a sua digestão iniciam na boca. Aliás, na boca nós vamos observar 2 tipos básicos de digestão: a digestão mecânica e a digestão química. A digestão mecânica é aquela que acontece com o auxílio dos dentes, que mastigam e trituram o alimento, facilitando a deglutição desse alimento, mas também aumentando a superfície de contato, que vai facilitar o trabalho das enzimas na digestão química. Ao mesmo tempo que nós estamos mastigando aquele alimento, as nossas glândulas salivares vão liberar a saliva, que vai proteger a cavidade bucal, que vai manter o pH da boca, que é um pH ali em torno de 7, que vai umedecer esse alimento, mas que também contém uma enzima, a amilase salivar ou pitialina. Essa enzima é uma enzima capaz de quebrar grandes polissacarídeos como o amido e o glicogênio em polissacarídeos menores ou até mesmo em disacarídeos como a maltose. Bom, se você não entendeu muito bem o que é um polissacarídeo, eu falei aqui disacarídeo, você não sabe o que é isso, minha sugestão é que você pause o vídeo, volte na nossa aula de biomoléculas, onde nós falamos o básico sobre carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, tá? Porque entender essas moléculas é importantíssimo para que você entenda bem o sistema digestório, beleza? Então, na boca, se inicia a digestão dos carboidratos. Bom, uma vez que esse alimento tenha sido mastigado e os carboidratos parcialmente digeridos, nós passamos a chamar esse alimento de bolo alimentar, que vai então ser empurrado com o auxílio da língua em direção à faringe, que fica na região da garganta e possui 2 passagens. Uma para a laringe, que dá acesso aos pulmões, e uma para o esôfago, que vai se conectar com o estômago. Ou seja, a faringe é um órgão compartilhado entre o sistema digestório e o respiratório. Agora, para controlar a passagem do alimento e do ar, existe um mecanismo que envolve a epiglote, uma cartilagem que funciona como uma tampinha capaz de fechar a laringe. Daí que, se a epiglote estiver para cima, se ela estiver aberta e o esôfago estiver com o seu esfíncter esofágico contraído, ou seja, o esfíncter ele é uma musculatura que contrai e relaxa, fechando ou abrindo esse esôfago. Daí que, se eu tenho laringe aberta e esôfago contraído, eu vou permitir então a passagem do ar para a laringe e, em sequência, para os pulmões. Já quando a epiglote está para baixo, ela fecha a entrada da laringe e o esôfago se abre, permitindo a passagem do bolo alimentar para o esôfago. O esôfago realiza movimentos peristálticos que empurram o alimento para o estômago, mas para que esse alimento chegue até o estômago, é preciso que a válvula cárdia esteja aberta. Em algumas pessoas ocorre um mau funcionamento dessa válvula, o que permite o refluxo, ou seja, o retorno do líquido estomacal para o esôfago, o que pode corroer, já que o estômago contém um ácido extremamente forte, o ácido clorídrico. Mas o ácido clorídrico é apenas um dos componentes do suco gástrico.
É ele que leva o pH estomacal a cerca de 2,0, o que é um pH extremamente ácido. Mas, além dele, nós contamos ali com a presença de enzimas, ou melhor, do precursor enzimático, o pepsinogênio. E é a própria acidez estomacal que estimula a conversão do precursor enzimático na enzima propriamente dita, a pepsina, uma protease, ou seja, uma enzima capaz de digerir proteínas, quebrar as proteínas em peptídeos menores. Mas, se o estômago é uma bolsa muscular feita de proteína e que contém enzimas que digerem proteínas, por que ele não digere a si mesmo? Quais são os mecanismos que evitam a autocorrosão estomacal? Bom, a resposta é que os componentes do suco gástrico ficam inativos até serem liberados dentro do órgão. Então, nós temos a presença do precursor pepsinogênio e não da pepsina o tempo inteiro. Além do mais, o estômago conta com um muco que envolve e protege toda a cavidade gástrica. E é apenas quando ocorre a liberação do hormônio gastrina que eu vou então estimular a produção do ácido clorídrico, que vai então acarretar na conversão do pepsinogênio em pepsina. A gastrina, além de estimular a produção do ácido clorídrico, também estimula a motilidade estomacal, o que facilita ainda mais a digestão dentro desse órgão. Ao final do processo, o bolo alimentar já está numa forma pastosa e extremamente ácida, com proteínas parcialmente digeridas. A partir daqui, nós chamamos ele de quimo. E esse quimo vai atravessar mais um esfíncter muscular, o piloro, em direção ao intestino delgado. O intestino delgado é o local onde ocorre a maior parte da digestão. Com cerca de 6 metros de comprimento, esse órgão se divide em 3 partes. O duodeno, com aproximadamente 25 centímetros, o jejuno, com aproximadamente 4,5 metros, e o ilho, com cerca de 1,5 metro. Mas a digestão daquele quimo ácido que veio lá do estômago acontece principalmente nos 25 primeiros centímetros desse intestino, ou seja, no duodeno. Isso porque, nessa região, o quimo vai ser misturado com o suco entérico, o suco pancreático e a bile. A bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Mas atenção, a bile não contém enzimas. Ela conta com sais biliares, substâncias detergentes, emulsificantes, capazes de quebrar a gordura em gotículas menores, o que aumenta a superfície de contato e facilita o trabalho das enzimas que digerem lipídios, as lipases. Além da bile, outras substâncias também são liberadas no duodeno, como, por exemplo, o suco pancreático produzido pelo pâncreas. Esse suco conta com a presença de diversas enzimas, além do bicarbonato de sódio. Vale lembrar que as enzimas também são proteínas e que, portanto, elas dependem de condições específicas de temperatura e de pH para funcionar. Um indivíduo normal tem a sua temperatura relativamente constante, em torno ali de uns 36 graus Celsius, mas o pH pode variar. Na boca, esse pH vai aí de 6,8 a 7,2, é um pH em torno de 7, um pH bem fisiológico. Já no estômago, o pH é ácido, bem ácido, 2,0, mas no intestino delgado, as enzimas precisam de um pH aproximadamente 8 para funcionar. E aí, quem é que vai neutralizar esse pH ácido do estômago? O quimo está extremamente ácido no estômago e vai para o intestino delgado. Ele precisa ser neutralizado. E quem vai fazer esse trabalho vai ser o pâncreas através da secreção do bicarbonato de sódio. No que diz respeito às enzimas pancreáticas, a amilase digere carboidratos. Vale lembrar que na boca existe a amilase salivar, que em um pH neutro quebra os grandes polissacarídeos como o amido e o glicogênio em polissacarídeos menores ou em disacarídeos como a maltose.
Como no estômago não acontece digestão de carboidratos, esses polissacarídeos e disacarídeos seguem intactos até chegarem no intestino delgado, onde a amilase pancreática continua a digestão dos carboidratos, quebrando-os em disacarídeos. O suco pancreático também conta com a lipase, uma enzima capaz de digerir aquela gordura que já foi emulsificada pela bile. Sendo assim, os triglicerídeos são quebrados em glicerol e ácidos graxos. O suco pancreático também conta com as proteases, enzimas que digerem proteínas. Vale lembrar que a digestão das proteínas começa no estômago, onde a pepsina as quebra em polipeptídeos menores. Ao chegar no intestino delgado, esses polipeptídeos vão ser trabalhados pela tripsina e quimiotripsina, enzimas pancreáticas que transformam esses polipeptídeos em oligopeptídeos, ou seja, peptídeos ainda menores. E por fim, temos as nucleases, que digerem os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA contidos no alimento. Essa digestão também acontece dentro do intestino delgado e os ácidos nucleicos vão ser quebrados em nucleotídeos. Além da bile e do suco pancreático, o duodeno ainda conta com o suco entérico, produzido pelas próprias células intestinais e que vai terminar de digerir tudo que faltar. Nesse suco estão presentes as gliциdases, que finalizam a digestão dos glicídios, dos carboidratos. Temos ainda as peptidases, que terminam a digestão de proteínas, além das nucleotidases, que digerem os nucleotídeos. Sendo assim, os disacarídeos que faltavam ser digeridos são quebrados em monossacarídeos. Os oligopeptídeos, por ação das peptidases entéricas, também são quebrados nas menores partes proteicas, os aminoácidos. E os nucleotídeos de DNA e RNA são quebrados em bases nitrogenadas, açúcares e fosfato. Depois de terminada a digestão no duodeno, o quimoácido passa a ser chamado de quilo e segue para as porções finais do intestino delgado, o jejuno e o ilho, onde, graças à presença das vilosidades e microvilosidades, que aumentam a superfície de contato, os nutrientes podem ser absorvidos e aqueles resíduos que não forem absorvidos vão seguir em direção ao intestino grosso. O intestino grosso conta com um apêndice cecal, que possui um pequeno e dispensável papel na imunidade, além do ceco, do cólon ascendente, transverso, descendente, uma curvinha que é o sigmoide, o reto e o ânus. São cerca de 1,5 metro de intestino grosso que trabalham na reabsorção de água e sais minerais e, portanto, na formação do bolo fecal. Essa região é habitada por milhares de micro-organismos, a nossa microbiota, que inclui bactérias produtoras de vitaminas. Então, na próxima vez que você se sentir sozinho, solitário no mundo, lembre que você é o mundo para as suas bactérias intestinais. Gostou da aula? Não esquece de deixar a sua curtida e, caso você tenha alguma dúvida, deixa aqui nos comentários.